Ok, eu não estava bem. As coisas não estavam saindo como eu gostaria. Eu já não encontrava aquela determinação que antes estava tão clara. Eu estava sendo inconstante e também apática. E aí eu acordei. Antes de seguir por um caminho altamente perigoso e que eu já conheci o roteiro, eu acordei. Poderia ser só um pesadelo, mas era realmente a realidade em que eu me encontrava naquele momento. Sem ânimo, com hábitos ruins retornando e sem força para quebrar aquele ciclo. Reconhecer isso foi o primeiro passo para mudar a minha rotina. Não dava mais para esperar o próximo dia, a próxima semana ou o próximo mês. Teria que ser agora, de verdade, sem mais desculpas e sendo verdadeira comigo mesma. Bom dia, gente. Bem-vinda de volta ao canal. Na verdade, assim, eu queria falar bem-vinda de volta porque quem está sumida sou eu, não vocês. Mas, enfim, voltamos. Voltamos depois aí, ó, de uns 15 dias em que eu precisava me reorganizar internamente pra entender o que estava acontecendo. E ainda estou tentando entender. Hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro, e eu estou me arrumando pra ir pra academia. Acabei de soltar meu cabelo porque eu tinha aprendido pra trás, só que tá com muito baby hair aqui, sabe? Aí tá assim... terrível, ainda não sei o que eu vou fazer aqui. Acabei de tomar meu café da manhã. Agora são... Ai, peraí. 7h19 da manhã. Eu acordei 4:45, que é o horário que eu estou acordando. Fiz minha parte matinal, né? Meu devocional, minha leitura. Outra coisa que eu estou fazendo que eu não tava fazendo mais, que é escrever pela manhã, né? Fazer tipo um diário logo pela manhã. Estou fazendo isso todos os dias, porque... pra organizar meus pensamentos. Tomei meu café da manhã, que também mudou um pouquinho. Meu café da manhã foram 2 ovos, uma xícara de café com canela e TCM, que eu voltei a tomar. E depois disso, uma banana e eu tomei uma creatina. E por que eu falo que mudou, mas não mudou tanto? Porque eu só tirei tudo que é, de certa forma, não é natural. Eu não estou comendo nada que é feito por indústria. Então, eu tirei meu pão, tirei a tapioca. Eu aproveitei esses dias pra fazer testes, né? De ver o que funcionava e o que não funcionava pra mim. E eu percebi que comer esses alimentos logo pela manhã me dava um tipo de sonolência. E por mais que, por exemplo, meu pão era sem glúten, a tapioca não tem glúten, mas a tapioca, ela só me dá o carboidrato e as calorias, mas tipo, de nutriente ela não dá nada. Então eu comecei a substituir as coisas, comecei a testar o que funcionava e o que não funcionava pra mim. Voltei a olhar para o meu cérebro de uma forma que eu não estava mais olhando. E eu já senti muita diferença. Já senti muita diferença porque eu estava num estado de... letárgico mesmo, mentalmente eu não estava conseguindo ter energia suficiente pra fazer as coisas que eu gosto de fazer. Eu tava sentindo minha mente meio que pesada e eu precisava de alguma forma limpar ela pra que esse peso saísse. Então eu comecei a fazer teste na minha alimentação, também fazer jejum. Eu tenho feito nesses dias que eu não estava aparecendo aqui. Eu também decidi dar um tempo de rede social, e quando eu falo rede social não é só entrar no Instagram, não é só ficar rolando feed, mas é de tudo mesmo. Eu percebi que eu tava com um vício de estar com o celular o tempo todo na minha mão, ali abrindo o aplicativo, fechando, abrindo o aplicativo sem necessidade nenhuma, sabe, sem objetivo nenhum, e eu precisava tirar um pouco disso.
E foi o que eu fiz, o que eu tenho feito, né? Estou sem nenhuma rede social. Até sites, sabe? Que eu meio que sou viciada em entrar em site de notícia. Quando eu me toquei disso, eu falei, cara, eu sou muito mais viciada em site de notícia do que no próprio Instagram, nas próprias redes sociais. Eu tenho um hábito muito ruim. Em qualquer lugar que eu estou entediada, eu tô entrando nesses sites e ficando rolando assim, ó, lendo as notícias. E eu falei assim, não, isso aqui tá demais. Outra mudança que eu tentei fazer e tem feito diferença pra mim, porque eu tô sentindo que eu estou mais... Minha mente tá mais limpa, sabe? Então, eu tenho feito isso. No meu último vídeo, eu falei pra vocês, né, que eu tinha caído da escada e torci meu pé. E eu realmente torci, tive uma entorse. E aí, essa entorse meio que foi a gota d'água pra eu ver que tinha alguma coisa errada com a minha mente, que não tava funcionando direito e que eu estava só empurrando com a barriga. E eu torci o pé numa sexta-feira. No sábado, fiquei em casa, tava com dor, mas não tava nada. No domingo, inchou muito meu pé. E na segunda-feira, eu cheguei aí pra academia, porque já tinha desinchado um pouco. Fui lá, treinei e achei que tava tudo ótimo. Quando eu cheguei em casa, meu pé virou simplesmente uma bola. E ficou assim durante a semana, porque, como eu falei, teve uma entorse. E eu precisava desinchar, então foi uma semana em que eu não consegui treinar. E o fato de não conseguir treinar me deu um pouco de ansiedade e eu fiquei bem frustrada. Essa frustração desencadeou que eu fiquei meio que apática pra fazer as coisas. Essa frustração me deu raiva também. Eu acabei descontando a comida, comi muita coisa que eu não deveria, comi mesmo. Eu estava perdendo o controle e comendo coisas que eu não posso. E quando eu falo coisas que eu não posso, gente, é por mais que eu sei que isso engorde, que essas coisas são alimentos que podem engordar e que eu vou engordar por conta de comer esses alimentos em excesso, a minha preocupação sempre vai ser, em primeiro lugar, meu cérebro. E quando eu vejo que eu estou consumindo muito alimentos, que eu sei que tá me fazendo mal, vai de alguma forma prejudicar o meu andamento, a minha coordenação motora, isso me acende o alerta. Eu tava consumindo muitos esses alimentos e eu tava com dificuldade de concentração, tava tendo névoa cerebral, sem energia, eu senti que meus movimentos os meus movimentos motores, tá? Do lado esquerdo estavam mais lentos. Nessa queda que eu também caí da escada, eu senti que eu machuquei meu joelho também, meu joelho esquerdo. Ele inchou mais do que ele geralmente incha. E uma coisa que eu percebi que dificultou mais a recuperação foi que, como meu lado esquerdo é o mais fraco, eu tendo a equilibrar o corpo com o lado direito. E como o tornozelo direito estava machucado, eu estar colocando o peso pro meu lado direito, eu tava dificultando ainda mais para que ele desinchasse e se recuperasse. Esses dias foram muito bagunçados porque a alimentação ficou uma bagunça, a frustração me deixou irritada, aí a culpa por estar comendo essas coisas me deixou mais irritada ainda, aí por estar comendo essas coisas, meu sono ficou totalmente prejudicado, eu não conseguia dormir cedo, eu tava tendo insônia, acordava cansada, sem ânimo, não estar treinando me deixava meio que um pouco ansiosa, porque mais do que treinar, né, de ir pra academia, é o fato de não ter o domínio do meu corpo, o fato de não conseguir fazer as coisas me deixa muito frustrada e irritada, e eu acabei descontando na comida, em ficar muito tempo assistindo vídeos, ficar rolando feed, como eu falei, ficar vendo notícias, e comecei a entrar nesse ritmo de acordar, já mexer no celular, já ficar fazendo outras coisas. Tá muito errado isso aqui, tá muito bagunça isso aqui, a gente precisa dar um jeito. E foi aí que depois dessa primeira semana, o meu pé desinchou e eu consegui voltar pra academia. Foi o primeiro passo pra que eu voltasse, pra que eu começasse a quebrar esses ciclos ruins. Então eu voltei a treinar, mas ainda a minha alimentação não estava 100%. Eu vim de uma semana totalmente errada e fazia muito tempo. Eu acho que desde que eu comecei aqui, eu nunca tive uma semana tão ruim como essa, em que eu fiquei a semana toda comendo coisas ruins. Isso tava influenciando totalmente na minha vida. E aí, pra gente quebrar essas coisas, voltar, consumir esses alimentos saudáveis, cortar esses alimentos que não deveriam ser parte da minha rotina. Foi um processo, então, essa primeira semana eu foquei, eu voltei a treinar, aí aos poucos eu fui mexendo na minha alimentação, comecei a ver coisas que não estavam funcionando, então eu consumia, por exemplo, o pão da manhã ou a tapioca de manhã junto com meus ovos, mas isso me causava sonolência, e aí eu comecei a pesquisar, porque eu sou dessas, eu adoro pesquisar as coisas, eu adoro entender o que tá acontecendo comigo, com o meu cérebro. Então eu comecei a ver vídeos sobre neurociência, sobre o cérebro, sobre inflamações, como a gente pode ter mais energia, mais disposição, como melhorar meu sono, coisas que basicamente eu sabia. E além de tudo, né, antes de até do exercício, foi recuperar meu sono, foi recuperar a minha qualidade do meu sono, porque assim, eu estava dormindo 7 horas por noite, porque eu não consigo passar disso. Mas as 7 horas não tava tendo qualidade, porque eu tava tendo insônia, eu acordava durante a noite, então eu acordava no mesmo horário, só que o meu sono não tava bom. Então recuperei meu sono, voltei a fazer atividade física, e aí comecei a cuidar da minha alimentação, e aí eu comecei a fazer alterações que, por conta dessas pesquisas que eu tava fazendo, desses estudos que eu tava fazendo, eu senti que eu poderia fazer e adaptar pra minha rotina, pra minha vida, pro meu corpo. Então eu já tô uma semana certinho nessa rotina, uma semana, tá sendo muito bom. Eu consegui ver mesmo uma diferença depois de uns 4, 5 dias. Eu basicamente cuidei do meu sono, voltei a dormir no horário certo, voltei a não mexer no celular logo pela manhã, eliminei o excesso de telas, mudei minha alimentação logo pela manhã, tomo meu café
com TCM, meus 2 ovos. Depois de uns 15 minutos que eu consumi esses alimentos, eu vou lá e como uma banana. E depois dessa banana, eu tomo minha creatina. E agora, 7h30, eu estou indo pra academia, que eu também mudei o horário da academia. Eu estipulei um horário específico pra ir todos os dias, independente se tá cheio, independente se está vazio. Eu vou sempre nesse horário, porque a rotina é importante quando a gente tá voltando. Então, se eu ficar assim, hoje eu vou cedo, amanhã eu vou à tarde, aí depois eu vou um outro horário, fica muito mais difícil de ter constância. Então, eu estipulei um horário, eu estou indo todo dia, 7h30, chego na academia, dá 20 minutos até chegar lá. Faço meu treino, eu conto os 15 minutos de cardio que eu faço, que eu coloquei um ritmo na minha caminhada até lá. Então, eu faço 15 minutos de caminhada, mais 15 minutos de bike. Vou lá, faço meu treino de musculação. Chego em casa, tomo meu banho, um banho gelado. E aí eu começo meu dia estudando. Umas 11 horas da manhã eu almoço e sigo meu dia. Então essa tem sido basicamente a minha rotina matinal, quebrando ciclos. Pra mim funciona deixar as coisas principais logo pela manhã. Essa rotina que eu faço é a base pra que eu tenha um bom dia ao longo do dia. E por volta das 2 horas, 2h30 na verdade, eu tenho feito minha última refeição. E entrada de jejum, tenho feito jejum de 16 horas todos os dias. Então eu paro de comer às 2h30, eu faço um lanche da tarde e depois volto só no outro dia, no café da manhã. E esse lanche tem sido basicamente proteína, gordura boa e fruta. Então essa é a minha última refeição do dia e eu entro em jejum até outro dia. O estar em jejum me ajuda no sentido de controlar a fome emocional que eu estava tendo, né? Que eu tava comendo emocionalmente mesmo, não era por fome. Então isso tem me ajudado a voltar a enxergar a fome como algo fisiológico, como algo que não temos o tempo todo. E então eu tenho feito jejum e tem me ajudado bastante. Eu não sei até quando eu vou manter esse jejum, mas por enquanto é o que eu tenho feito e tenho existido diferença, tem me ajudado e é o que eu vou continuar fazendo pelos próximos dias, semanas, é o que tá acontecendo agora. Enfim, vou lá treinar, depois eu venho conversar um pouquinho mais com vocês. Hoje é treino de superiores, treino de braço. Então, bom dia pra gente, bora fazer, já vale a pena. Do ponto que você está hoje, não escolha dia pra começar, começa hoje. I'm just trying to feel my feet, trying to feel anything. But then I see over there smiling, and it all comes back, it's rushing in. I've been trying to find my nerve endings. Won't you come on over later and waste my time? Is this what it looks like, honey? I'm getting used to never getting over this. Won't you be my Valentine? Not just for February, but maybe my whole life. 'Cause Cheguei da academia, aproveitei. Tem um pé de amora quando eu tô descendo da academia. Faz mais de uma semana que todo dia quando eu tô descendo, eu paro lá e pego um pouco de amora. Eu sempre como, deixo ela na geladeira e como no meu lanche da tarde. Agora são 9h50, perdi uns minutinhos. Minutinhos não, perdi meia hora lá fazendo essa caçada de amora. Agora eu vou tomar meu banho gelado. you got something to say now, 'cause I've been holding my breath. I've got a bad habit of talking too much, and it usually ends in regret. But then I see you over there dancing. Banho gelado tomado é desconfortável no comecinho, nos primeiros momentos, mas depois a gente vai se adaptando e se acostuma. Parece que aumenta a minha energia depois que eu saio do banho. Agora que eu tomei banho, agora são o quê? 10h07 da manhã. Eu tenho estudado nessa parte da manhã agora. E depois eu já faço o meu almoço. Eu tô fazendo meu almoço bem mais cedo porque eu como mais cedo, tipo 7 horas da manhã. E depois eu faço exercício físico. Então eu vou lá e almoço. Eu tô procurando comer coisas que tenham mais nutrientes, carboidratos que tenham mais nutrientes. Batata doce, mandioquinha. Não é que eu tirei o arroz, mas eu parei de deixar ele como a primeira opção que tava sendo o que eu tava fazendo. Hoje mesmo eu vou comer batata cozida na hora do almoço. E aí eu como junto com feijão, a proteína e uma salada. Mas antes disso eu vou estudar um pouquinho e depois eu almoço. Precious time.
Is this what it looks like, honey? 'Cause I'm getting used to never getting old. Terminei essa minha parte da manhã, agora só falta o meu almoço, porque eu já estou com fome, agora são 15 para as 11. Vou esquentar a comida e almoçar agora 11 horas, que é o horário que geralmente estou almoçando. Aí depois eu faço minha última refeição, que é meu lanche da tarde, para iniciar meu jejum. Uma coisa que eu não estava fazendo era respeitar a ordem dos alimentos. E uma dessas ordens era que eu deveria comer primeiro as saladas, os vegetais e a proteína, para depois comer os carboidratos. Então eu nunca fazia isso, eu acabava misturando. Às vezes eu comia salada antes, mas eu geralmente misturava tudo e fazia uma refeição só. Agora o que eu tenho feito, comido a salada e a proteína, pelo menos no começo, um pouco dela separado. E aí no finalzinho, quando tá acabando a proteína, eu como o feijão e também o carboidrato, que é uma batata, uma mandioquinha ou uma batata doce. Hoje vai ser batata cozida, que minha mãe cozinhou com frango. Eu vou comer frango cozido com batata cozida e também vou fazer uma salada de alface com um tomatinho cereja. Under the heat, I'm half awake. I've been hung up on yesterday. É a mesma bolinha que você tava fazendo que tinha graça. Woke up at noon, I'm in a daze. We'll keep on pushing anyways. I don't know where I'm going. 2 days, one big commotion. I'm being carried by the wake. Almocei, tava muito gostoso e agora eu estou aqui tomando um pouquinho de sol antes de voltar a fazer a minha segunda parte do dia. So hold me like an ocean. I need your soothing motion. Please help me take. Gente, tava aqui estudando e perdi o tempo, agora são 3h08 da tarde. Ou seja, já passei 15 minutos do meu lanche da tarde pra mim poder entrar em jejum. Vou comer agora, porque também já tô com fome, e entrar em jejum. No way to change. Ah, yesterday. No way to change. Ah, yesterday. Stayed in but felt so. Fazia ovos mexidos, mas depois desisti. Fiz 2 ovos fritos, porque eu não usei o óleo. Vou comer uma porção de frutas, minhas ameixas, amoras, que eu peguei hoje de manhã. Cortei uma maçã, uma banana, que vai ser minha porção de fruta, mais 2 ovos. Daí eu como primeiro os 2 ovos, depois vou para as frutas. Last night was one big holiday. Cool winds on me out by the shade. Put my weekend on layaway. I don't know where I'm going. 2 days, one big commotion. I'm being carried by the. Fiz minha última refeição. Foi agora, meu lanche da tarde, ainda foi até um pouquinho mais tarde, 1 hora depois, porque eu tô fazendo geralmente às 2h30, e hoje eu fiz às 3h30, né? E agora eu entrei em jejum, já fazem alguns minutinhos, e vou voltar a comer só amanhã de manhã. É assim que está sendo a minha rotina, dando prioridade para 3 coisas: meu sono, minha alimentação e minha atividade física. Essas 3 coisinhas têm sido a base dessa minha volta aos meus hábitos e também essa quebra de ciclos ruins que eu estava tendo. É isso, gente. Estava sumida, mas voltei. Continuarei compartilhando a minha rotina. Eu estava recebendo muita mensagem e eu fico feliz que vocês sentiram minha falta. Continuo aqui, entendeu? Dei uma pausinha, mas já voltei. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você é novo por aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Break.